Hoje nós vamos aprender a somar frações. Mais uma aula de matemática básica aí para vocês. Eu desenhei aqui algumas representações de frações. Nós temos aqui no primeiro caso a fração 3/6. Na segunda situação, a fração 2/6 e na terceira, a fração 1/3. Note que aqui nós tínhamos um inteiro, nós dividimos em 6 partes iguais, foram tomadas 3. E aqui nós temos também um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais, porém nós tomamos 2 partes. Como é que nós vamos fazer a soma das frações? 3/6 mais 2/6. Simplesmente nós vamos somar ou subtrair, porque você também pode estar querendo fazer uma subtração de fração. Você vai fazer 3 mais 2 igual a 5 e vai manter o número 6 aqui embaixo. Porque na realidade o que você está fazendo? Você está pegando 3 partes daqui, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. É como se você estivesse simplesmente juntando aqui, tá? Então você vai ter, nesse caso aqui, 5/6. E dessa forma você vai conseguir fazer a soma dessas frações. O que nós temos nessa fração? O que nós podemos observar? O denominador, ele é igual. Aqui embaixo nós temos o número 6 e aqui na outra fração nós também temos o número 6. Ou seja, quando temos denominadores iguais, basta somar ou subtrair o numerador. Já na segunda situação, nós temos 2/6 mais 1/3. Mas veja, aqui, como que nós vamos somar uma parte dessa aqui com uma parte dessa? São coisas diferentes. Nós não conseguimos somar coisas diferentes. Quando nós temos o denominador diferente, nós vamos aplicar o processo do MMC, que está aqui. Se você não sabe calcular ainda MMC, nós temos uma aula específica sobre isso. Nós usamos a fatoração com os números primos. O primeiro número primo aqui é o número 2, que a gente conhece. 6 dividido por 2, o resultado põe aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. O número 3 não dá uma divisão exata pelo 2, então eu copio ele aqui novamente. E aí eu noto que nessa situação eu já não consigo mais dividir por 2. Vou ter que passar para o próximo número primo, que é o número 3. O 3 dividido por 3, o resultado dá 1. E 3 dividido por 3, o resultado dá 1. O que é que nós fazemos aqui? Nós vamos multiplicar o 2 e o 3, obtendo 6. O que é que eu faço com esse número 6? Eu crio novas frações onde o denominador vai ser 6. Qual é o próximo passo? Pego a fração original. Vou fazer desta maneira, ó. 6 dividido por 6, que dá 1, multiplica por 2. 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E aí eu vou fazer, então, nessa situação, eu fiz com que os denominadores se tornassem iguais. Eles eram diferentes, eram o número 6 e o número 3. Quando eu fiz esse processo, eu fiz com que eles ficassem iguais. Os dois passaram a ser 6. E aí nós já vimos que quando o denominador é igual, como nós vimos aqui na primeira situação, basta que a gente some ou subtraia os numeradores. E aí eu vou ter aqui 4/6. Uma outra maneira de fazer isso, se você percebeu, é que este 1/3 ele é uma fração equivalente a 2/6. Você pode dar uma passada na aula de fração equivalente que você vai poder entender um pouco melhor sobre isso. Como que eu poderia fazer com que esse denominador fosse igual a esse, talvez sem aplicar o MMC? Eu poderia ter multiplicado aqui esta fração toda por 2. Quando eu multiplico todo por 2, eu vou ter 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Nessa situação, eu fiz com que
o denominador ficasse igual, 6 aqui e 6 aqui, porém, eu acabei não utilizando o MMC. Eu consegui fazer através de fração equivalente e o resultado é o mesmo, 4/6. Fiquem atentos que quando nós estivermos fazendo soma de frações com denominadores diferentes, pode ser que eu consiga fazer pela fração equivalente, tá? Pode ser um método mais fácil para você resolver. Porém, o MMC, ele é empregado também em outros tipos de cálculo. Então é importante que você conheça o MMC. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê numa próxima aula.